para todo mundo que está chegando. Então, olha, tem gente chegando ainda, hein? Quero ver essa sala lotada. Bom, muitos já me conhecem, já vejo aqui alguns nomes bem conhecidos, né? Não vi os rostos de vocês ainda. Eu sou o Rafa Cristofoletti, daqui a pouquinho eu me apresento para vocês com mais detalhes. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês hoje, que fazem parte aí da nossa Masterclass, do nosso grupo Premium, onde nós, rotineiramente, a cada 2 meses, a gente traz para vocês alguns conteúdos muito relevantes em várias áreas de conhecimento que envolvem empresas. Nós já falamos aqui, né, em edições anteriores, nós já falamos sobre experiência do cliente, nós já falamos também sobre apresentação e oratória. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre primeira liderança, sobre liderança de uma forma geral, tá? Para vocês entenderem como vai funcionar, vai ter. Eu estipulei aqui mais ou menos 1 hora e meia, vamos ver como é que vai render aqui o nosso papo. Mas já quero fazer alguns combinados com vocês. Primeiro, inspirem-se na Toninha e no Márcio e, se puderem, abram as câmeras, por favor, porque falar para quadradinho é chato pra caramba. Então, não se incomodem, é um ambiente de aprendizagem, tá tudo em casa aqui. Se tiver mãe do lado ali batendo panela, se tiver a esposa, o marido do lado ali, enfim, enchendo a paciência, não tem problema. Cachorro no colo, não tem problema algum, fiquem absolutamente tranquilos, porque isso faz bastante diferença no aprendizado, tá? Então, aqui estamos entre amigos. Esse é o primeiro recado. Recado número 2. Perguntem sempre que quiserem. Se eu estiver no meio aqui da aula, tiverem dúvida, e falarem, Rafa, tô com dúvida aqui, quero perguntar alguma coisa, traz aí para mim a informação. Pode levantar a mãozinha aí ou abrir o áudio e falar que não tem problema nenhum, tá? Vai ser uma honra poder também estar tirando a dúvida de vocês. Outra coisa, eu coloquei o tema ali, primeira liderança, e muitas pessoas podem estar um pouco em dúvida. Pô, será que esse conteúdo geralmente, né, é exatamente o que eu preciso? É para mim? Eu já adianto que é para todo mundo que está aqui, seja alguém que trabalha com serviço, seja para alguém que trabalha com comércio, seja para quem trabalha na indústria, né, no corporativão em geral, porque liderança é comportamento humano. E comportamento humano, lidar com gente é igual em todas as situações, né? E quando a gente fala em primeira liderança, alguns podem pensar, bom, deve ser o basiquinho, né? Ele vai falar coisa bobinha ali, alguma coisa bem, né, bem basiquinha. Não. Eu já cansei de atender grandes empresas, inclusive altos executivos, que nem o básico essas pessoas sabiam fazer. Não à toa, a gente vê aí os inúmeros casos, né, na mídia e tudo mais, de pessoas que, né, falam que passaram por situações envolvendo assédio moral, né, hoje em dia fala-se muito sobre segurança psicológica. Vem a NR1 agora, né, esse um ano aqui de adaptação para poder garantir que as pessoas tenham maior qualidade de vida dentro das empresas. E a gente está cansado de falar, né, ouvir falar sobre ambientes tóxicos. Por quê? Porque tem muita liderança despreparada, que nem o básico sabe fazer. Então, eu costumo dizer, se o básico está bem feito, já é um excelente caminho para fazer, né, depois uma liderança mais cabeça, vamos dizer assim, para vocês se aprimorarem em outros conceitos, né, vamos dizer, mais parrudos. Ok? Então, o que que a gente vai trazer aqui para vocês? A gente vai trazer muitos conceitos importantes, nada superficial, mas que vão ser aplicáveis. Beleza? Temos aqui então alguns combinados. Ao final da nossa experiência, eu vou pegar os nomes de vocês depois, vou emitir certificado para quem precisar de certificado, colocar ali no LinkedIn, enfim, guardar, fazer o que quiser. E assim a gente segue até o final. Bom, primeiramente quero apresentar a minha empresa, tá? A Inovax é uma empresa de educação corporativa, onde a gente atende empresas de todos os setores em N situações. A gente primeiro tem um líder como base. E a partir da liderança, a gente fala sobre experiência do cliente, sobre negociação, sobre comunicação e oratória, sobre liderança, sobre finanças também, gestão de vendas. Então, a gente tem aqui um time bem experiente para tratar dessas situações todas nas empresas. Eu costumo brincar que, embora a empresa seja nova, é uma empresa nova com gente velha dentro, tá? Então, todos os nossos consultores são gente ali de mercado com anos e anos e anos de vivência e são referências nas suas áreas de atuação. Temos profissionais aqui que são ex-vice-presidentes da Embraer, né, pessoas que moram em Houston, no Canadá, consultores que são ali referências e doutores na área de comunicação. Então, é um time bem parrudo aqui. A gente tem bastante orgulho de estar entrando já nesse mercado com força total e com um time muito relevante, um time muito importante, tá?
Vamos lá então. Primeira liderança, liderar para inspirar, por Rafa Cristofoletti. Vou contar um pouquinho sobre a encrenca que vocês estão se metendo aqui, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou consultor, professor e palestrante. Tenho especialização em liderança, comunicação e gestão de pessoas. Sou um dos sócios aqui da Inovax. E para quem já me conhece um pouquinho mais, sabe que toda a minha carreira aqui ela foi pautada no jornalismo. Eu fiquei 20 anos trabalhando como jornalista profissional, passei por uma série de emissoras, passei por Band News FM, EPTV, TV Tem, CBN, Record, Record News, enfim, CBN, eu já acho que já falei CBN, né? Nas mais diversas funções ali. Então já fui apresentador, já fui repórter, já fui editor e fui gestor de equipes também por mais de 10 anos, tá? Então, toda essa minha trilha com gestão de pessoas começou no jornalismo. Eu usei o jornalismo para poder fazer uma espécie de laboratório para o tipo de liderança que eu queria fazer, né, provar que era possível ser feita e acabei tendo resultados muito interessantes, tá? Isso partiu do quê? Partiu justamente de uma necessidade que eu via por estar num ambiente muito árido, que é o ambiente de uma redação. Não sei se vocês, né, conhecem o ambiente de redação. É um dos ambientes mais inóspitos que a gente tem aí quando se fala em trabalho. Não à toa, uma das profissões mais estressantes do mundo, digamos assim, é a profissão de jornalista. Porque tem trabalho ali de fim de semana, a gente trabalha dobrado, a gente tem ali uma série de situações que envolvem uma pressão muito grande, a gente trabalha por resultados em curtíssimo espaço de tempo, por audiência, então é um trabalho extremamente estressante. E quando eu me tornei líder pela primeira vez, o que que eu falei, né? O que que eu pensei? Eu falei, bom, primeiro, eu quero usar alguns exemplos que me foram muito bons de alguns líderes, alguns poucos líderes que eu tive contato, só que principalmente eu quero fazer diferente de tudo aquilo que não foi legal, que não foi bom para mim. Então eu aproveitei esses dois opostos para poder montar a minha liderança. Somado a isso, fui buscar conhecimento, fui fazer um MBA, fui fazer cursos e acabei aplicando no dia a dia ali da redação essa liderança que hoje falam, né, que é a tal da liderança humanizada. Rafa, isso dá resultado? Dá resultado. Para vocês terem uma ideia, né, o principal case que eu tive, que foi na Record News, gerenciando equipes em nível nacional, nós tivemos, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, em 4 anos ali de gestão, 400% de aumento em produtividade. Nós tivemos ali um boom do jornal ali, a gente passou a produzir muitos outros novos jornais. Nós tivemos promoções, que a gente fala de turnover do bem, que a gente chama, que a gente, né, que costuma dizer ali que o turnover é quando a gente começa a perder colaborador, né? O tempo todo perde colaborador e entra colaborador. Nós fizemos um efeito, nós tivemos um efeito diferente ali, que a gente chama de turnover do bem, ou seja, eu promovia as pessoas para a emissora mãe, e aquelas vagas que abriu, eu já estava preparando pessoas de baixo ali para poder ocupar esses espaços, e isso acontecia naturalmente. Para vocês terem uma ideia, nós ficamos ali 4, quase 5 anos sem nenhum pedido de demissão. Ninguém quis sair da emissora. E mais do que isso, foram 5 anos sem nenhum afastamento por doença socioemocional. E a hora que nós tínhamos ali na empresa pessoas com históricos de transtorno de ansiedade, depressão, transtornos alimentares, eu tinha até o caso de uma garota ali que tinha borderline, que para quem conhece é um dos transtornos mais terríveis, né, com alto índice de taxa ali de suicídio. Então, nós recebíamos muitas pessoas com a proximidade que nós tínhamos com elas, a gente acabava, né, entendendo a condição de cada um e o trabalho se tornava um lugar de acolhimento e não um lugar de adoecimento, que é o que muitas empresas hoje são para os colaboradores, um lugar onde as pessoas adoecem, mesmo sem ter uma comorbidade, elas adquirem essa comorbidade, essa doença na própria empresa ou se elas já têm, elas pioram dentro da empresa. Lá não, lá a gente tinha um ambiente extremamente acolhedor, o que não quer dizer que era um ambiente florzinha, arco-íris não, tá? Era um ambiente super, super, super produtivo, com muito trabalho, as pessoas querendo fazer, e isso é uma grande diferença, né? As pessoas, quando querem fazer, faz toda a diferença, não faz porque alguém tá mandando. Então, isso funciona, tá? Funcionou para mim, eu sei que pode funcionar, no contexto de qualquer um de vocês, porque ser humano é tudo igual, tá? A gente tá falando de gente. Obviamente que as personalidades são diferentes, a gente tem, né, os gatilhos de cada um são diferentes, os históricos de vida de cada um são diferentes, mas no geral, as pessoas, né, basicamente querem as mesmas coisas. E é isso que eu vou mostrar para vocês, a partir de agora. Ok? Tudo bem por aí? Até agora tá tudo certo? Ninguém tá assustado? Ninguém quer fugir? Não? Então simbora, hein? Precisarem perguntar, fiquem à vontade.
A gente vai começar nossa jornada aqui falando sobre comunicação, tá? Porque o primeiro item, né, o item mais importante de uma liderança é a boa comunicação. Só que quando a gente fala em comunicação, automaticamente a gente pensa em oratória. Ah, bom comunicador é aquele que se expressa bem. Tá, até tem razão, mas comunicação não é só isso também. Comunicação é conexão, comunicação é negociação, comunicação é saber dar um bom feedback, comunicação é a gente saber fazer a leitura daquilo que não está sendo dito, é a gente saber ouvir o outro lado também. Então, tudo isso é comunicação, não é só a comunicação, né, oral. Inclusive, muitos líderes horríveis são extremamente bons com a oralidade, né? São excelentes apresentadores, quando dão um palco e o microfone, fazem e acontecem. Só que no dia a dia das empresas, você já sabe o que acontece, é uma caca, né? E tem casos e casos e casos que eu conheço aí, daria para ficar contando história aqui um tempão, mas enfim, quem sabe uma hora. Falando sobre comunicação, então, por que que ela é tão importante? Porque nós estamos falando de conexão humana, tá? A comunicação que conecta, ela gera resultado. Eu tenho uma fórmula aqui que eu gosto de falar para, né, para as pessoas que me seguem, que é o seguinte, tá? A comunicação ela serve para a gente gerar proximidade com as pessoas. E quando a gente fala de proximidade, a gente não quer necessariamente dizer ser o melhor amiguinho de ninguém, não. Ficar chamando, né, a pessoa para fazer churrasquinho em casa. Você pode até ser. Você pode até ser melhor amigo de alguém ali da tua empresa, não tem problema nenhum. Mas quando a gente fala de proximidade, é você conhecer verdadeiramente o outro. Né? Quantos de vocês no dia a dia do trabalho já pararam para conversar com alguém e tentar entender verdadeiramente o que se passa com aquela pessoa? Você sabe o nome da mãe, do filho, né, o que que ela gosta, o que que ela fez, o histórico dela, por onde ela passou? Muitos não sabem. É só bom dia, boa tarde, boa noite e olhe lá se dá o bom dia. Eu até tenho um caso, né, de uma redação que eu trabalhei que era muito engraçado. Eu tinha um colega que ele era muito, fazia muita piada. E lá era um ambiente muito ruim, assim, um ambiente tóxico e tal, e parecia que a felicidade incomodava. E aí, quando a gente dava bom dia, muitas vezes as pessoas estavam tão atarefadas que elas nem respondiam bom dia. E esse colega entrava e começava a dar bom dia para os objetos. Falava, bom dia, pessoal. Aí começava, bom dia, dicionário, bom dia, cadeira, bom dia, computador, bom dia, né, para dar uma zoada mesmo na galera ali. E é isso que acontece, né? Parece um absurdo, mas não, isso acontece nas empresas e acontece muito, tá? Só que quando a gente fala de comunicação, a gente pode, né, trazer isso dentro de um contexto cultural, né? Quem já assistiu alguma palestra minha sabe que eu gosto muito desse conceito aqui que vem de uma tribo Zulu chamado Savabona, que é uma saudação Zulu, que significa o seguinte, né? É usado pela tribo Zulu, que significa eu te vejo. E toda vez que alguém fala Savabona, o outro lado automaticamente responde Shikoba, que significa eu também te vejo, eu também te percebo, ou seja, a tua presença é importante para mim. Né? E temos muitas outras tribos e culturas que também valorizam demais esse contato humano, essa comunicação. Tem o Ubuntu, ou Ubuntu na África do Sul, também de tribo Zulu, que significa o quê? Eu sou porque nós somos, ou seja, eles acreditam que a vida em comunidade, o coletivo, é muito mais importante que o individual, ou seja, juntos nós conseguimos fazer coisas muito melhores do que como indivíduos. Esse é um outro exemplo. Temos o que? O Namastê na Índia, que é uma saudação tradicional que significa eu me curvo a você, ou o divino em mim salvo do divino em você, que nada mais é do que uma demonstração de respeito, né? Uma demonstração de humildade. Isso tudo é liderança. E temos também o gassho, não sei como se fala. Sempre que eu vou falar, eu falo, tem alguém que fala japonês aqui? Se não tiver, então entenda como quiser. Meu japonês, o máximo é sushi, sashimi e assim vai. Tá? Mas enfim, é uma expressão o quê? De respeito e gratidão usada em contextos religiosos e sociais. Os budistas usam muito isso. Né? Que é aquela famosa, né, de cruzar as mãos ali, de colocar as palmas das mãos juntas e fazer a saudação. Ou seja, também demonstra respeito, também demonstra gratidão. Por que que eu estou mostrando tudo isso para vocês, tá? Porque são práticas culturais que promovem respeito e empatia e o que mais além disso? Conexão humana. E aí, o que que a gente vai fazer com isso? Eu quero propor para vocês alguns minutos de conexão. Eu disse para vocês, sou o Rafa, que, nossa, de 20 anos de jornalismo, trabalhei nas emissoras tal, gestão de pessoas, fiz MBA aqui, parará, parará. Esse é o Rafa que enfim, que eu me mostro pro corporativo. Mas vocês conhecem o Rafa de verdade? Quem que é o Rafael de verdade? Alguns que estão aqui, que tem uma proximidade, alguns amigos aqui conhecem.
né? Pessoas me conhecem até de outros carnavais, de banda e tudo mais. Mas é isso, eu sou o Rafa, pai do Miguelzinho de 8 anos, gosto demais de rock and roll, toco guitarra, já cantei muito em banda, inclusive com o Dr. Rogério Ribeiro, que tivemos banda juntos, né? Gosto muito, de uma boa cervejinha artesanal, gosto de churrasco, enfim, são coisas que as pessoas não sabem ao meu respeito, né? Faço jiu-jitsu, inclusive quebrei o braço ano passado praticando jiu-jitsu, foi um BO do caramba, quem, né, sabe dessa história, viu aí a situação, né, começar a dar trabalho depois de velho, depois dos 40 começar aí né, a fazer coisa de garotinho, dá nisso mesmo, mas enfim, mas é importante a gente poder, né, tentar se conectar com o outro, principalmente exercendo essa escutativa, né, a gente ter esse interesse real, que é o que falam, né, sobre a questão do interesse genuíno pelo outro, para que a gente consiga de alguma forma se conectar e ter essa proximidade. Porque o que que acontece com a proximidade? A partir do momento que isso acontece, a gente gera o quê? A gente gera mais confiança. Com proximidade, a gente gera confiança das nossas pessoas. Com mais confiança, a gente vai gerar o quê? A gente vai acaba gerando mais colaboração. Pessoas mais colaborativas são o quê? São pessoas mais engajadas. E pessoas mais engajadas são pessoas mais produtivas. E se a gente tem isso na nossa empresa e potencializa isso na nossa empresa, é lucro na certa. Porque a gente vai ter pessoas fazendo coisas ali porque elas querem fazer, porque elas confiam naquilo que a gente está fazendo, porque elas sabem que a gente quer genuinamente o bem dessas pessoas. Ninguém gosta de ser maltratado o tempo todo, né? Mas também, obviamente, estamos falando sobre empresa, lucro, dinheiro e produtividade. Deixo sempre muito claro, tá? Quando eu falo sobre essa questão da proximidade e tudo mais, não pensem que é puffzinho colorido, rede bonitinha, cafezinho de todos os sabores, nada disso. Se tiver na empresa, ótimo, mas se não tiver também, só com comportamentos a gente consegue o melhor dessas pessoas. E o que que eu vou aprontar com vocês agora? Eu vou dar para vocês 3 minutinhos, vou fazer aqui algumas salas simultâneas, onde vocês vão se apresentar uns para os outros. Vamos dar uma esquentada aqui, contar coisas de ordem pessoal, ok? Vou colocar aqui 3 participantes por sala e a partir disso a gente vai voltar aqui e a gente retoma aqui a nossa aula, ok? Então, 3 minutinhos, tá? Alguma dúvida? Posso abrir as salas? Então aproveite esses 3 minutinhos, um fala, depois o outro fala, depois o outro fala, se apresentem rapidamente para que vocês possam aí se conhecer e daqui a pouco a gente volta. Olá, Alan, tudo bem? O pessoal está aqui na sala, já estão regressando de uma atividade. Daqui a pouquinho a gente retoma de onde parou, tá bom? Oi, Ananda, tudo bem? O pessoal está aqui numa atividade em sala, a gente já retoma. Fala, Gui, caiu, né?
Conheço há Aí, a muitos da anos. Regiane, ela tá falando. Sou dentista, Eu tava com a Sirlene e então com o lamento. Márcio. Tá animada a Ah, Regiane mentira. aqui. Que legal. Aposentou por quê? Porque cansou da odontologia? Chega, É, caiu. na verdade, o que que você está fazendo Voltamos, aqui, Rafa? voltamos. Tá falando Ah, aqui pelos não é para bater cotovelos papo, não, viu? aqui. O papo é curtinho, viu? Se É, deixar, eu sei que vocês vão longe aí. Se deixar, eu sei que a coisa vai longe. pode derrubar todo mundo Legal. aí. Depois a gente marca um happy hour aqui. Boa. Legal. Foi um prazer, foi um prazer. Prazer é meu, Rogério. Aliás, temos duas pessoas. Eu Fecha coloquei sem o. querer, querendo Rogério e Regiane juntos. Ambos são da área da odontologia. Olha só, agora que eu me liguei. Exatamente. Pois é. Pois é, que Já curioso. deu para descobrir isso, pelo menos. Que Deu. bom, que legal. Muito bom. Vamos lá. Bom, era só para dar uma esquentada mesmo em vocês aí, para ver as carinhas um pouquinho mais contentes. Mas vamos lá, que o conteúdo aqui é denso e temos coisas a tratar, hein? Vamos começar aqui falando um pouco mais sobre, então, comunicação. Por que que comunicação é a base para toda, né, para todo tipo de liderança? Eu quero trazer para vocês 5 princípios da comunicação de um líder. Se vocês souberem, né, esses 5 princípios e começarem a colocar isso em prática, já é meio caminho andado para o início ali de uma boa, né, de um bom envolvimento ali com seus colaboradores, tá? Primeira coisa, eu vou dar aqui, né, esse passo a passo, começando pela autenticidade. A comunicação, pessoal, ela tem que ser autêntica, tá? Fale com verdade, com intenção clara, sem mascarar o que precisa ser dito. Eu já cansei de ver, né, em situações ali mais delicadas, vamos dizer assim, quando a gente precisa dar um feedback para o nosso colaborador, que ele é um pouquinho mais delicado, as pessoas começarem com aquele nariz de cera que a gente fala, né? Olha, veja bem, né? Eu não queria te dar notícia porque tá tudo bem, você é muito bom, mas né? Ou falam sobre o famoso feedback de sanduíche, né? Você é ótimo, mas tá uma porcaria, e por último, você é ótimo. Nosso cérebro não vai entender o que que essa pessoa está passando como mensagem, tá? Então, a autenticidade é muito importante. Você falar com verdade, com intenção clara, é muito importante. Por quê? Porque isso traz credibilidade. Agora, muito cuidado, principalmente no tom em que isso é colocado, porque muitas vezes a autenticidade ela é confundida com falta de educação. Tá? Então eu costumo brincar, pratiquem a sinceridade, não o sincericídio. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma colega, né, que ela me disse: Poxa vida, as pessoas têm dito que eu sou muito mal educada. Eu falei: Me diz uma coisa, como é que tá a tua comunicação? Ah, tá assim, 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 assado. Eu falei, cara, presta atenção na forma, no como você está dizendo. O que você precisa falar, eu já entendi, é importante. Você quer o bem ali do outro lado, né? Você quer dar um feedback correto, mas toma cuidado com o tom. Você pode falar a verdade, ter intenção, a tua intenção pode ser claríssima, desde que seja feita com educação. Você pode ser duro, você pode ser dura, mesmo com educação, tá? Então, primeira coisa, a autenticidade. Vá direto ao ponto, não fique enrolando. Chama o colaborador para conversar. Olha, fulano, temos aqui um negócio a tratar, porque aconteceu tal coisa, assim, assim, assado, e nós queremos melhorar aqui a situação enfim, e aí você vai desenrolar, tá? Então, a autenticidade é muito importante. Nós quando somos líderes, né, nós somos observados o tempo todo. E as pessoas sabem quando a gente está de enrolação. E quando elas sabem que a gente está de enrolação, e se a gente faz isso o tempo todo, faz isso várias vezes, a gente inclusive vira piada nos corredores da empresa, né? Vira um personagem, fala, ih, lá vem aquele mala, né, sem alça. Então, a autenticidade é muito importante sim, mas cuidado com a forma, ok? Outro item da boa comunicação, a frequência. A comunicação boa é quando ela é frequente. Comunicação não se faz só quando a gente está em crise, não. Comunicação de líder, ela é diária, até nas pequenas interações. Ah, Rafa, mas puta saco, eu tenho lá 30 pessoas sob meu comando, como é que eu vou dar feedback para todo mundo todo dia? Você não precisa fazer DR com todas as pessoas todo santo dia ali na tua empresa. Mas os pequenos feedbacks, os pequenos direcionamentos, isso você tem que estar atento, né, o tempo todo e não deixar isso faltar. Agora, aquele feedbackão que a gente fala mesmo de sentar na sala, bater um papo e aparar arestas, isso tem que ser feito com a equipe ao menos uma vez por mês. E não vem me dizer que não dá tempo de fazer, porque dá. Se você tem 9, 10, 30 pessoas na equipe, cara, que sejam 30 pessoas. Já é muito difícil alguém ter 30 pessoas debaixo da própria aba.
Você consegue pegar uma pessoa por dia e reservar uma horinha do seu tempo para poder falar com essa pessoa. Ah, Rafa, não consigo fazer todo mês. Tá, faz cada dois, faz a cada três, mas faz. Não deixa, que nem a gente vê muito aí nas empresas, esses one-on-one que o pessoal fala a cada 6 meses, a cada um ano. Isso é muito comum, né? Mais do que vocês imaginam nas empresas. Tem empresas que eu dou treinamento que eu falo, quanto tempo se faz que você não recebe um feedback do seu líder? Empresas do setor financeiro, hein? Ó, gigantes, tá? Eu já tive casos de pessoas com décadas de empresa que me disseram, olha, eu nunca tive um feedback do meu líder. Nunca recebi. Sério? Sério, nunca recebi. Ou então a gente se fala uma vez por ano, sabe no finzinho do ano, quando tem aquele famoso, né, aquela famosa prestação de contas, a gente junta com o chefe ali, e aí a gente conversa, é hora de lavar roupa suja. Só que você imagina quanta sujeira não passou nessa relação ao longo desse ano, né? Quanta coisa não foi dita, quanta coisa não foi produzida porque alguém de repente está de bico virado, ou porque, né, existem insatisfações, as pessoas têm expectativas que não foram atendidas, então façam essa comunicação com muita frequência. Esse é um dos grandes segredos que eu tinha quando líder. Porque o que que acontecia quando eu conversava com as pessoas com certa frequência? Eu sabia de quase tudo. Dificilmente alguma sujeirinha passava debaixo do tapete. Dificilmente algum problema grave estourava, né? Claro que sempre há exceções, mas eu sabia 80% das coisas que estavam acontecendo. Rádio Peão sabia, eu sabia das expectativas e nessas conversas eu conseguia dar limites. Olha, você tem uma expectativa que está aqui. O que a empresa pode te oferecer está aqui. Vamos tentar alinhar, vamos tentar baixar um pouquinho a tua expectativa, eu vou tentar melhorar um pouquinho também a minha oferta. E assim a gente ia se entendendo, tá? É muito importante a gente saber que uma boa comunicação tem que ser frequente. Mais um item aqui, a boa comunicação, ela tem que ser justa. O que que é uma comunicação justa? Jornalistas gostam disso. Baseada em fatos, sem fake news, sem favoritismos e com equilíbrio. Então não adianta falar para a pessoa, falando de tal, cara, você é muito preguiçoso, hein? Não generaliza, por favor, vamos tratar de fatos. Muito mais fácil falar, viu, fulano, eu te pedi para fazer aquela coisa aquele dia, eu vi que você não me entregou ainda o que foi pedido. O que está acontecendo? Posso te ajudar em alguma coisa? Você está pressupondo que essa pessoa seja preguiçosa. Agora, se você pede uma vez não entrega, pega duas, pede três, pede quatro, cara, aí tudo bem. Você tem um indício ali de que a pessoa realmente não quer. Vamos entender o problema. Se mesmo assim não funciona, o último mandamento do líder, demissão. Não tem o que fazer. Mas cuidado com generalizações, porque toda vez que a gente generaliza algo, o outro lado se arma, se fecha e é crise na certa, tá? Outra coisa importante, a comunicação dialogada. Então, líder, que gostam de falar, cuidado, tá? Escutativa é importante. Você dá o feedback, você fala, mas é importante você receber esse feedback também. A conversa, o diálogo, né, é uma conversa de mão dupla. Então, você tem que dar abertura para o outro falar. Inclusive, é muito mais importante, né, você ouvir do que falar. Quando você ouve com sinceridade, com interesse, você descobre coisas muito interessantes para daí sim, estrategicamente, conseguir tomar boas decisões. E por último, que é uma coisa que pouco se fala por aí, é a questão da fluência na comunicação. A comunicação tem que ser clara, Isso. linguagem simples, direta, com foco no entendimento, mas saibam com quem vocês estão falando. Porque tem muita gente que quando tá, que tem uma linguagem, vamos dizer assim, Summer, com prolixa demais, né? 30, 20, dez por Ah, cento de participação com reembolso. opa. Tem muitas pessoas que esquecem para o público, né? Para que tipo de gente estão se comunicando. Então tem pessoas que estão ali falando com um alto executivo, com gestores ali de alto nível. Não adianta você vir com uma linguagenzinha bobinha, com coisinha facinho ali, que os caras vão achar que não pode, né? Do mesmo jeito que muitas vezes a gente tem ali, né, uma comunicação com pessoas com grau de instrução muito menor, não adianta ficar falando por cientifiquez, politiquez, economiquez, que essa pessoa não vai entender. A linguagem ela vai causar ruído e você não vai conseguir atingir as expectativas daquela pessoa. Então tenham essa maleabilidade, ó, prolixo, hein? Tô sendo prolixo com vocês, estou botando vocês na égua lá em cima. Tenham esse jogo de cintura para saber que, a depender das pessoas que vocês estão falando, vocês têm que moldar a comunicação de vocês. Ok? E aí, com base na comunicação, nós temos alguns feedbacks que eu não vou conseguir em uma hora passar todos eles para vocês, mas existem métodos de feedbacks em que a gente, por meio deles, consegue dar, primeiro, um direcionamento rápido. Um deles é o SCI, que é simplesmente uma ferramenta de situação, comportamento e impacto no presente, ou você transforma o SCI no futuro.
Ou seja, ô Regiane, eu percebi que durante a minha aula você está olhando para baixo e a impressão que eu tenho é que talvez você não esteja interessado no conteúdo. Quando isso acontece, confesso que fico um pouco inseguro. Gostaria que você tivesse um comportamento um pouco mais interessado, né, um pouco mais atento na aula, para que os outros colegas, né, se impactem positivamente na aula também, influenciada pela sua postura diferente. Isso é um feedback de um minutinho. Não é verdade, tá? Eu sei que você está interessada na aula, tá? Tô te pegando aqui só para ajudar um pouquinho mesmo. Mas enfim, isso é um feedback de direcionamento, uma coisa muito rápida e dá para fazer. Em um minutinho a gente deu feedback, nem isso, deu 30 segundos, ok? Só que existem outros momentos em que a gente precisa sentar com o nosso colaborador e aí a gente leva esse feedback para outros níveis. Aí existe o quê? O feedback estilo coaching, que não é o coach que vocês estão acostumados lá de estourar balão, pisar na fogueira, dar o grito da masculinidade, não tem nada disso. São ferramentas de perguntas que geram reflexão. Ou seja, é você, no momento que estiver com seu colaborador, você fazer boas perguntas para que ele, por si ele mesmo consiga achar soluções para os problemas dele, é você provocá-lo, fazer com que ele pense. Porque a partir do momento em que ele mesmo consegue, com possibilidades que você vai jogando ali, perguntando de forma aberta para ele vai achando as soluções, ele se apropria daquela solução. Porque não é você mandando ele fazer, ele mesmo está chegando à conclusão por si que aquilo é importante para ele. Então, automaticamente, aquilo gera, né, um nível de ação muito maior do que simplesmente você dar um conselho. Mas fala, Rafa, mas e o conselho não existe? Existe. É o estilo, né, de liderança, de feedback, mentoring, a mentoria, que é o quê? Que é compartilhar a experiência e dar sugestões claras de ação. E a mentoria acontece quando a gente tem mais experiência que outra pessoa em qualquer área que seja, seja em convivência pessoal, convivência prática, vivência técnica. Se nós estivermos aptos a dar um conselho, compartilhar uma experiência com alguém, nós estamos mentorando essa pessoa mesmo de forma indireta, né? Então você pode fazer perguntas abertas, perguntas interessantes, inteligentes, para que ela mesma tire suas próprias conclusões, mas, se necessário, usar seus próprios exemplos de vida para que você possa fazer com que essa pessoa tenha, né, uma visão diferente daquilo que ela estava pensando, tá? Claro que dentro de qualquer uma dessas situações aqui tem todo um estudo e isso a gente fala mais para frente. Depois eu vou propor para vocês aqui um intensivão, tá? Mas enfim. Existem feedbacks que são muito importantes para a liderança, e é bom vocês já começarem a estudar e conhecer isso também, tá? Outras formas de comunicação que se fala muito também, a comunicação não violenta. Aqui nós já estamos falando de situações de crise, né? Deu ruim, deu bosta, a gente teve um problema, nossa relação está ali, né, já, né, conturbada, a gente está com problemas com o colaborador. Existe a ferramenta que é a CNV, que ela é baseada em 4 passos, ou seja, eu observo, eu sinto, eu tenho uma necessidade, eu peço para você. O foco desse tipo de conversa é reduzir julgamentos e aumentar a empatia entre os dois lados. Para a CNV funcionar, tem que ter, né, obviamente, a vontade dos dois lados em resolver esse problema. Mas vamos lá, só para vocês entenderem aqui uma frase o que que é a CNV. A gente tem também um estudo intensivo disso, mas eu queria trazer para vocês ferramentas para vocês pesquisarem depois, quando estiverem solo aí na casa de vocês. Vamos lá, ô Joãozinho, ô Ananda, quando Eu aconteceu estou tal esperando pessoa, né, tal estratégia situação aqui, ali que não já foi está legal e tudo dando mais. Olha lá, é Y, tá? Eu me agora nem senti para um entrar. pouco Nem inseguro. para Por entrar quê? no Porque eu café, deve ter 15 precisava que anos para você sair. adotasse um História comportamento que eu digo meu diferente sonho. desse. Porque para mim isso é importante. Se você fizer diferente, eu vou me sentir um pouco mais acolhido. Então, será que você poderia, olha o Y, mudar e da próxima vez fazer tal coisa? Porque qual que é o grande segredo da CNV? É você se colocar emocionalmente aberto para o outro lado. Porque quando você fala, eu estou me sentindo inseguro, eu não estou confortável com isso, aquilo que você me disse deixou um pouco com medo, aquilo que você me disse, eu confesso que no momento senti raiva, você está se tornando vulnerável ali para o outro lado. E a vulnerabilidade, ela gera empatia, né? O que que acontece geralmente quando a gente está com uma treta com alguém ali? É um querendo pegar o ego ali e ganhar na força, não é isso? É, você que tá errado é você, pô, você que fez aquela porcaria ali, não, quem fez foi você. E ninguém dá o braço a torcer, né? Ninguém se coloca numa situação ali mais vulnerável, quer ter realmente uma conversa. As pessoas querem ganhar a conversa. Elas não querem, né, construir alguma coisa bacana. Só que quando você dá o primeiro passo e você, de forma vulnerável, se coloca ali de forma aberta, de coração aberto para alguém, você quebra essa pessoa no meio. Ela não vai te agredir, a não ser que seja muito ignorante, né? Existem pessoas que são extremamente ignorantes, mas no geral, ela não vai te agredir.
E você se colocar dessa forma não significa também que você vai ser fraquinho, não. Ah, eu vou estar ali me colocando como um líder fraco. Muito pelo contrário. Você vai passar a ser respeitado e admirado por se colocar dessa forma com as pessoas. Tem também o que mais aqui que eu quero passar para vocês? Conversas cruciais. São, né, conversas que envolvem fortes emoções, opiniões muito divergentes, altos impactos nos resultados, sabe? Dar feedback difícil, negociar contrato novo, falar sobre comportamento que não está legal no trabalho. Então, tudo isso, quando a gente liga o alerta vermelho e percebe, cara, isso aqui é BO, isso aqui é coisa punk, aí entra a conversa crucial. Né? E aí tem alguns princípios também, estudos com conversas cruciais. E já anotem aí, pesquisem depois, que é o quê? A gente focar no resultado que a gente deseja ter na conversa, a gente criar segurança psicológica antes de entrar no tema crítico, então a gente tá, né, cercado ali de um bom ambiente, uma situação tranquila, garantir que o outro ali naquele momento não esteja no ápice da loucura dele e do estresse. Então, tudo isso é importante também e falar com objetividade, com respeito, dentre outras técnicas também, tá? Então, estou passando para vocês aqui, pingando para vocês, algumas situações de feedback para que vocês possam começar já a dar uma pesquisada, já dar uma praticada, porque se a gente for falar para cada uma dessas situações aqui, eu vou demorar pelo menos umas 9 horas, tá? E a gente tem um tempo aqui que é bastante curto, tá? Mas enfim, pelo menos pesquisem para que vocês possam falar com, né, dar esses feedbacks para as pessoas. Bom, vamos lá para o nosso item aqui, que também é um item muito importante quando a gente fala sobre primeira liderança, tá? E isso serve para todo tipo de negócio, para serviço, para comércio e para indústria. O que de fato motiva times? Como é que a gente engaja pessoas além do salário? Né, eu vejo o pessoal aqui, inclusive meus parentes que estão aqui do comércio, pelo amor de Deus, ninguém quer saber de nada. Aí essa geração nova, nossa senhora, veio pra cá, dá R$ 30 sai. Ou você mandou fazer um negócio ali, não gostou, torceu o nariz e a seguinte pede demissão. Meu Deus do céu, como. Cara, calma. Pra tudo tem solução. Independentemente do nível cultural da pessoa, independentemente do nível financeiro da pessoa, para tudo tem solução, tá? A gente sabe o quê? Falando sobre motivação, né? Antigamente, nós tínhamos, né? Antigamente, até hoje mente também, a gente tem essa mesma forma de entender aqui a motivação. Nós temos basicamente dois motivadores, tá? Que eu vou colocar para vocês aqui como cenoura versus chicote. O que que vocês acham que é cenoura? O que que vocês acham que é o chicote? Alguém tem alguma ideia ou não? São só imagens, né, de alusão aqui a comportamentos, tá? E aí? Desde muito tempo as empresas acham que o negócio é ou na base da cenoura ou na base do chicote. Recompensa e castigo. Boa. É isso aí, Pedro. Recompensa e castigo. A gente sempre achou que o ser humano, né, ele produzia, seja por um bom benefício salarial, seja por, né, uma premiação, seja por qualquer coisa assim, um elogio, né? E algumas pessoas preferem, né, ir pro extremo ali. A gente vai na porrada mesmo, vai xingar, vamos pegar no pé de todo mundo, se não fizer certinho, o bicho pega. Obviamente que isso durante muito tempo funcionou, só que hoje não funciona mais. Ninguém mais, ainda mais com as oportunidades que nós temos, pode falar que não tem trabalho no Brasil, o desemprego é alto. Tá, vai nessa. Vocês vão ver quantas vagas tem no LinkedIn todo santo dia ali aparecendo, que as empresas não conseguem contratar, né? E por uma série de fatores aí, sejam comportamentais ou o que quer que seja, porque tem muita vaga por aí. Tá? E as pessoas hoje, elas não param mais as empresas. Por quê? Porque elas querem algo mais do que a cenoura e elas odeiam o chicote. E o que seria esse algo mais que a cenoura? O que seria, né, esse fator de motivação? A gente vai falar sobre isso, só que antes eu quero que vocês entendam um pouco mais sobre o cérebro humano, tá? Isso que eu trago para vocês aqui é a imagem de um cérebro e a gente traz um pouco também de neurociência para a conversa. Isso, né, já foi muito falado que nós, né, desde os nossos ancestrais, temos ali um mecanismozinho instalado no nosso cérebro chamado medo, que durante milhares e milhões de anos aí nos fez sobreviver, porque quando esse mecanismo era instalado, porque o mamute queria pisar na nossa cabeça, já era pernas para que te quero, ou se o mamute for um mamutezinho, vou pegar meu tacape e vou matar esse bichinho aí, mas a gente reagia ou fugia, ou paralisava, o que era o pior dos cenários, porque ali a gente, né, podia morrer. Tá? Só que passaram-se os anos, a gente tem o mesmo mecanismo no cérebro funcionando, só que a realidade é outra. A gente não tem mais mamute pisando na nossa cabeça. O que a gente tem hoje é chefe mala enchendo o saco pedindo relatório toda hora. E isso faz o quê? Do mesmo jeito que fazia antigamente. Isso gera
excesso de cortisol no nosso cérebro. E esse excesso de cortisol está ligado a diversas situações aqui de comportamentos e também em situações de ordem emocional, que são que ansiedade, tristeza, raiva, insegurança, vergonha. Então, quando a gente está, né, pensando nos nossos papéis aqui como líderes, agindo no modo medo com as pessoas, nós estamos tendo o que na nossa equipe? Pessoas menos colaborativas, pessoas mais infelizes e pessoas que estão muito mais propensas a não terem riscos saudáveis, tá? Não passarem por riscos saudáveis. O que que é risco saudável? É arriscar fazer alguma coisa diferente na tua empresa. Não vai fazer, porque vai ter medo de tomar bronca, né? Então, muito cuidado com isso, tá? Por outro lado, quando a gente dá bons estímulos para essa pessoa, e eu não estou falando da cenoura, a cenoura até funciona também, uma premiaçãozinha, mas eu estou falando de outras coisas, coisas mais comportamentais, é a forma de tratar as pessoas bem e da forma que se merece, né, ser tratada. A gente está estimulando a produção de um outro neurotransmissor no cérebro, chamado ocitocina ou oxitocina, tem duas grafias, enfim. As duas são aceitas ali na literatura na científica, tá? Para neurociência. Esse é um hormônio responsável, dentre outras coisas, pela nossa sensação de prazer. E debaixo do prazer, né, desse guarda-chuva prazer, tem muitas outras emoções envolvidas, que são o quê? Alegria, gratidão, amor, entusiasmo, orgulho. Então, pessoas que estão ali ocitocinadas dentro das nossas equipes, com base nos nossos comportamentos como líderes, são pessoas que são mais confiantes, são pessoas que são mais colaborativas, são pessoas que assumem mais riscos saudáveis, ou seja, elas querem participar. E elas querem porque elas querem, não porque você está mandando. Isso faz uma diferença absurda. Quando alguém faz alguma coisa por vontade própria, isso é o que a gente chama de proatividade. E é aí que a nossa empresa é diferente. E é aí que o nosso negócio fica diferente. Porque é só dentro desse universo, né, da ocitocina, do prazer, da criação, de participar das coisas com autonomia, é que a gente consegue inovação. E inovação é tudo que qualquer empresa quer hoje em dia. Quem não inova hoje está fora do mercado. Essa é a verdade, né? Temos aqui exemplos, né? Teve até o meu irmão que está aqui, o Murilo, ele teve que inovar e criar uma papelaria diferente, um conceito diferente de papelaria. Hoje está bombando, tem aí os Bob Goods, as canetinhas, tudo moderninho e tal. Então, né, a gente tem que estar sempre trabalhando para que a gente consiga ter na nossa equipe mais pessoas que nos ajudem dentro dos nossos processos a fazer o que a gente já fazia de forma diferente e melhor. Tá? E como é que eu provo isso para vocês? O que que a gente tem aqui nas imagens? Essa daqui é uma pesquisa da Universidade de Yale, onde colocaram ali sobre, né, a ressonância magnética dois grupos ali, tá? O grupo esquerdo, grupo de monges que estavam acostumados com a meditação, e o grupo direito, pessoas comuns, como a gente aqui, a maioria que não faz meditação nem nada, acredito eu, né? Que a maioria que não pratique mindfulness nem nada disso. Tá? E essas pessoas, elas foram colocadas sob estímulos visuais de cenas muito ruins, violência, guerra, doenças e etc e tal, né? E aí, após essa experiência, eles fizeram uma medição do cérebro, dessa área de cima aqui, que é responsável pela área da nossa consciência, que é nosso córtex pré-frontal, tá? O neocórtex, o córtex pré-frontal aqui, o neocórtex, toda essa parte. O que que vocês estão vendo nessa imagem aí? O que que sugere para vocês essa imagem aí? Pode abrir o áudio, fique à vontade, se alguém quiser palpitar. E aí? Temos a imagem esquerda dos monges e a imagem direita de pessoas normais, comuns, vamos dizer assim. O que que vocês estão vendo aí? Não tem uma ativação diferente? Parece que tá pegando fogo no cérebro ali, né? Sim? Sim. Sim. Tá. Isso significa o quê? Essa imagem da esquerda significa que essa pessoa, depois dessa experiência, ela estava com a consciência dela extremamente ativada. Ou seja, mesmo sabendo que aquelas imagens eram ruins, ela sabia que naquele aqui agora, naquele presente, estava tudo bem com ela. E ela ficava tranquila, ficava de boa, né? Agora, as pessoas comuns, o geralzão ali, você pode ver que aquela parte da consciência, da mente, do cérebro racional, não tem ativação nenhuma, tá cinza. Essas pessoas, o que que isso quis dizer na pesquisa? Elas continuavam muito mais impactadas do que os da esquerda e por muito mais tempo. Elas estavam sofrendo com aquilo, mesmo aquilo já tendo passado, o filme já tendo acabado, elas estavam sofrendo com aquilo ainda e por muito mais tempo, tá? E aí, essa experiência nos traz o seguinte:
O estresse, quando nós estamos submetidos sob estresse, automaticamente nós temos menos aporte de sangue para a área racional do nosso cérebro, que está, né, nessa parte aqui, que é a nossa consciência. Tá? A gente está ali funcionando apenas com a parte emocional do cérebro. Qual que é a conclusão disso? Isso quer dizer que o estresse, como a gente não está mais funcionando com, né, com a consciência de uma forma elevada por conta da falta de irrigação de sangue, automaticamente ficamos mais burros. O estresse emburrece pessoas. Então, se nós quisermos ter pessoas no nosso time, né, burras, se a gente quer emburrecer o nosso time, é muito fácil. Basta manter essas pessoas sob cultura de estresse constante. A gente vai ter um time burro, um time medíocre, né? Vamos lá, vamos lá. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta antes que eu siga? O Carlos dizendo aqui, meditar aumenta a atividade cerebral. Sim, Carlos, você tem razão. A meditação é um excelente exercício para a consciência, inclusive, tá? Para a gente conseguir, enfim, praticar esse estado presente e sair dessas armadilhas que a gente tem aí da nossa mente, com base nas experiências e nos sinais que a gente recebe todo santo dia e que nos estressa pra caramba, tá? Aquela velha história, aconteceu, aconteceu, aqui agora tá tudo certo, tá tudo bem. Se a gente consegue se manter no presente, fica tudo bem. Posso seguir? Bora? Bom, falando sobre motivação, eu vou trazer para vocês três experiências, tá? E vocês vão ver que essas experiências elas são novinhas, novinhas. Olha essa daqui, ó, de Harry Harlow, 1949. O que que o nosso amigão Harlow fez? Ele fez uma espécie de um quebra-cabeça que vocês estão vendo na imagem ali, e aí colocou os macacos para poderem resolver esse quebra-cabeça. E eles estavam se divertindo pra caramba, né? Só que a grande sacada foi o seguinte: a partir de um tempo, ele começou a dar uma recompensa ali, alguma coisinha para eles comerem, a cada vez que esse macaco resolvia o quebra-cabeça. O que que vocês acham que aconteceu? Esses macacos, com o tempo, passaram a perder o interesse em resolver o quebra-cabeça, aquilo ficou chato. Né? Então, o que que acontece? O que ele chegou à conclusão, né, com essa pesquisa? Que é uma terceira força motivacional, além das recompensas e punições, que é a motivação intrínseca. A atividade estava sendo realizada pelos macacos porque estava interessante, estava desafiadora, naturalmente interessante, naturalmente desafiadora. A partir do momento que se condicionou uma premiação ali, um quitutezinho para ele, ele perdeu o interesse. O foco dele mudou, não estava mais na diversão, no prazer e na atividade. O foco estava na premiação. E aquilo se tornou enfadonho, se tornou chato para ele. Transportem isso aqui para a realidade de vocês, se já não aconteceu com os colaboradores, tá? Olha, eu tô falando isso com premiação, hein? Em 1949, pesquisa que, cara, muito antiga, já se sabia isso naquela época. Mas vamos avançar aqui na linha do tempo. Agora vamos falar sobre Edward Deci, 1971. Isso que vocês estão vendo aí é um quebra-cabeças chamado Soma, tá? E é uma coisa parecida com o que aconteceu com os macacos, só que ele fez com humanos. Então o que que acontece? Ele botou dois grupos de humanos ali para poderem resolver o Soma, as pessoas iam resolvendo, aí na segunda semana ali as pessoas resolvendo também, né? O que que aconteceu foi o seguinte: o primeiro grupo, na terceira semana, não tinha recompensa nenhuma. O segundo grupo tinha recompensa. E a grande sacada foi o intervalo que ele deu nessa experiência ali durante o ato, né? Eles tinham, sei lá, uma hora para fazer. A hora que deu meia hora, ele falou, galera, agora vocês vão ter um intervalo. E deram um intervalo para eles descansarem. O grupo que não teve recompensa nenhuma, que não teria recompensa nenhuma, por desafio, continuou usando a hora do intervalo para poder tentar resolver esse quebra-cabeça. Já o grupo que sabia que ia ser beneficiado com premiação, aproveitou esse intervalo e só voltou para a tarefa a partir do momento em que aquele horário de intervalo tinha acabado. Tá? Então, o que se toma como conclusão, segundo o Deci, recompensas externas podem minar, inclusive, a motivação intrínseca, desviando o foco do prazer da tarefa para o benefício financeiro. Olha que loucura! Vocês estão falando, Rafa, você está falando então que não é para dar né, recompensa para ninguém. Eu sempre ouvi o contrário. Você é doido, né? Poxa, o chicote não vale, mas recompensa também não? Não, calma. Recompensa é legal, mas não só isso, tá? E aí nós vamos aqui para algo mais atual, 2005. Muitos devem conhecer o nosso querido Dan Ariely. Ele é prêmio Nobel de Economia, um cara assim fantástico, né? Um cara que tem TED dele ali, enfim, esse vale a pena conhecer, tá? Ele também fez uma pesquisa na Índia e aí ele dividiu os grupos ali em grupos com
pessoas com níveis de inteligência diferentes, tá? Níveis intelectuais diferentes, e também dividiu as pessoas em tarefas com complexidades diferentes, ok? E deu recompensas, recompensas médias, recompensas pequenas e recompensas grandes. Qual foi a grande conclusão de Dan Ariely? E aí eu falo para você que a recompensa ela funciona. Para as tarefas mais simples, em que se exigia pouco da criatividade, da inteligência, o que quer que seja, as grandes recompensas elas foram muito importantes. As pessoas bem recompensadas, elas iam, pumba, faziam aquilo acontecer. Agora, para aquelas tarefas que exigiam um nível maior de complexidade, criatividade, inovação, pensamento crítico, as grandes recompensas elas mais atrapalharam do que ajudaram, porque acabava gerando uma sobrecarga, né, emocional em excesso, e aquilo estava atrapalhando a ansiedade a criatividade por conta da ansiedade excessiva que aquele estímulo estava ali gerando nas pessoas. Então, olha só que coisa maluca. Quando a gente tem algo complexo para fazer, não adianta vocês quererem dar biscoitinho e cenoura para ninguém, não, porque isso mais atrapalha do que ajuda. Quando a atividade ela é diretiva, tem ali uma certa um grau de complexidade menor, aí sim a recompensa entra e entra muito bem-vinda para que se possa, no curto prazo de tempo, ter um resultado, tá? Portanto, o que eu trago para vocês é o seguinte: a motivação ela é intrínseca, é de fora para dentro, não é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ok? Você fala, tá, Rafa, muito legal. A motivação vem de dentro para fora. Você já mostrou que, né, as recompensas elas são bem-vindas. Se tiver muito bem, se não tiver tudo bem também, a gente consegue fazer as pessoas trabalharem bem. Você já disse pra gente que em tarefas de níveis complexos, não me bota condicional que o pessoal não vai fazer porque tá ganhando prêmio, tá? Eles precisam ter, né, mais leveza para poder trabalhar. Mas tá aí, o que que eu faço então? Por que caminhos a gente pode seguir? E aí eu entro com três fatores de motivação, tá? E esses três fatores de motivação foram colocados e estudados e apontados por Daniel Pink, que é um dos escritores muito importantes, né, da literatura moderna que fala sobre motivação. E são eles: autonomia, excelência e propósito. E primeiro eu vou começar com por último, pelo último, por propósito. Como é que a gente consegue, então, de fato, motivar as nossas pessoas? A primeira coisa tem que ser propósito. As pessoas querem têm a necessidade de sentirem que fazem parte de alguma coisa maior do que elas mesmas. Então, se elas entendem que dentro daquela tarefa, que seja fabricar chinelo havaiana, que seja vender caneta e vender papel, algum benefício social essa pessoa está promovendo e provocando, ela fica mais feliz, porque ela sabe que aquilo que ela está fazendo é nobre, tá? E eu até provoquei aqui, né, porque tem pessoas aqui de papelaria. Cara, papelaria é o quê? É trabalhar com educação, diretamente com educação. Tem pessoas aqui da área de odontologia, cara, você está devolvendo autoestima para uma pessoa. Olha o bem que você está fazendo para essas pessoas. Nós temos pessoas aqui na área jurídica, gente, vocês estão ali conseguindo talvez livrar essa pessoa de uma amarra que ela tinha que impedia de ser melhor, de crescer e se desenvolver e dar o melhor para os filhos. Então tudo tem um propósito, tudo tem nobreza, tá? Só que a gente precisa, como líder, saber comunicar essa nobreza. E essa nobreza não se coloca na cabeça de alguém a forceps, não. A gente comunicar propósito com alguém não é simplesmente dizer, olha, sabia que se eu vender canetinha ali para as pessoas, para as crianças, elas vão ficar mais inteligentes se você está ajudando a educação? Viu? Acredita nisso aí. Não é assim que a gente faz, tá? A gente comunica assim, mas comunica aquilo que faz sentido pra gente. Se fizer sentido para aquela pessoa também, pois bem, temos uma convergência de propósitos, mas use os seus argumentos para você, não para convencer alguém de algo. Ah, Rafa, não entendi nada. Vamos lá. Primeira coisa, propósito é futuro, tá? Propósito não é presente. Propósito é ideação de um mundo maravilhoso. Então vamos falar o seguinte: o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando hoje com educação corporativa porque eu tenho uma missão, né? A minha missão é tornar líderes melhores para o mundo, porque eu acho que líderes melhores para o mundo desenvolvem pessoas, deixam pessoas mais felizes, não adoecem pessoas, muito pelo contrário. Lideranças bem formadas ajudam o mundo a ser menos violento, né? O mundo ser menos desigual, ser, né, mais economicamente favorável. Então meu propósito é nobre. Olha o que eu estou dizendo, faz sentido para você também?
Mauri, Bruno, Alan, João, Regiane, faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Lá na frente, quando eu, né, eu visualizo com o tanto de empresa que eu vou trabalhar, eu vou ter transformado a vida de muitas pessoas. E numa simples conversa, a pessoa vai embarcando, né, nessa ideação de futuro. E para ela, ela vai pegando alguns pontos que fazem sentido também. Fala, poxa vida é mesmo. Não tinha parado para pensar. Eu também acredito no que você acredita. Eu não acredito em você. Eu acredito também no que você acredita. E isso faz toda a diferença, tá? É assim que a gente comunica propósito, né? Não é simplesmente colocando na parede da empresa, "Ah, agora o nosso propósito é assim, vão, sigam. Esse é o propósito da empresa." Não. A empresa tem um propósito. Óbvio que ela tem um propósito. Mas não vai ser a força porque as pessoas vão entender e vão seguir. Vai ter gente que vai dar risada. Tá? O que a gente precisa como líder é o tempo todo estar estimulando, estar comunicando, estar conversando, estar provocando, estar instigando as pessoas sempre dentro daquilo que a gente quer como empresa, como pessoa jurídica, ou o que quer que seja, tá? Mas pra gente, pensando, olha, isso faz muito sentido pra mim, sabe? Pra você também faz? Vamos conversar sobre isso, vamos tentar convergir. O que que você pensa disso? E a partir dessas trocas a gente começa já a engajar as pessoas, tá? Esse é o ponto número um. Ponto número dois, excelência. Todo mundo tem o desejo de melhorar. E é mais do que isso, melhorar alguma coisa que importa para ela, né? Não adianta você colocar pessoas em situações em que elas não estejam nem um pouco a fim de fazer. Ah, Rafa, mas aqui precisa fazer várias coisas que as pessoas não gostam, coisas chatinhas. Claro, tem, todo o trabalho tem as coisas chatas para fazer. Vocês acham que eu gosto, por exemplo, de ficar montando PowerPoint? Pô, é chato pra cacete, né? E eu nem sei se eu sou tão bom nisso, mas eu tenho que fazer. Porque tem coisas acima disso, que tal o aprendizado, que tal o conteúdo, que tal o respeito que eu tenho por vocês, etc, tá? Não é de simplesmente, deixa cada um fazer o que quer e acabou. Não. Mas se vocês perceberem que tem alguém na equipe de vocês que tem talento para alguma coisa, dá corda. Dá corda para fazer, porque essa pessoa vai ficar muito contente, né? Ela vai voar, ela vai começar a entrar numa onda ali em que talvez, né, ela siga e aquilo faça toda a diferença para a vida dela e para a tua empresa, né? E não precisa ser geralmente uma coisa que ela só queira muito e acabou. Você pode dar alternativas para ela também fazer pensar, porque tem muita gente que não sabe que não sabe. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tive uma garota uma vez na Record que ela era assim, aficionada por esporte. Ela queria ser jornalista esportiva e ninguém tirava essa maldita dessa ideia da cabeça dela. E eu não tinha esporte naquela época na emissora, né? A Record depois começou com esporte e tal. E eu falei pra ela, falei, ó, Ju, né? Vou até dar o nome dela aqui, Juliana. Eu não tenho esporte para te fornecer agora. Mas vamos sentar aqui, vamos pensar em possibilidades. Primeiro, eu sei que você gosta muito de esporte, para você hoje é um hobby. Sabe o que faz um jornalista de esporte? Ah, sei. Você sabe mesmo, ele vai todo fim de semana pro campo, ele não tem sábado, ele não tem domingo. Quando faz jogo de quarta, ele sai meia-noite do estádio até chegar na casa dele a 1 hora da manhã. Você vai perder vida social, principalmente aos finais de semana. Você gosta disso? Nossa, Rafa, não tinha pensado nisso. Realmente, que saco isso, hein? Ainda sou nova, tenho, ela na época acho que tinha 17, 18 anos, era, não, já tinha 18 anos a menina. Então, pois é, isso é algo a se pensar. Olha, o esporte eu não tenho, mas eu tenho uma outra coisa aqui para você. Nós temos aqui um jornal internacional e eu estou precisando de uma editora de Inter. Você não quer tentar fazer um teste, um estágiozinho aqui nessa editoria internacional? Porque pensa bem, são poucas as pessoas que fazem Inter, né? Já é difícil achar jornalista especializado em internacional. Você tem 18 anos, tá fazendo inglês. Imagina se você embarca nessa aí, cara, você vai ser um diferencial no mercado. Nossa, que legal, quero sim, você vai me dar essa oportunidade? Eu falei, vou. Ela começou como produtora. De produtora, ela virou editora-chefe, de editora-chefe, ela virou chefe do jornal. Já foi para o Canadá 2 vezes e hoje está seguindo na carreira já faz o quê? 5 anos que eu já não, né, eu já não tenho mais a gerência dela, né? Tá voando dentro dessa outra editoria. Eu simplesmente mostrei um caminho, ela gostou, foi embora, fui dando corda, ela foi colocando toda a excelência dela dentro daquela função e voou, foi embora. Então isso é excelência, tá? Então quando vocês perceberem que alguém quer fazer algo, né, que está interessado em fazer alguma coisa na empresa, deixa fazer, né? Temos, Rafa, no comércio é diferente. No comércio não dá para ficar deixando as pessoas, né, dando muita oportunidade, porque não tem. Claro que tem. Tem ali uma garota, né, no bazar aqui do Matheus e do Murilo, que, pô, ela se colocou ali com vontade de fazer rede social da loja.
né? Deram ali uma bonificação para ela e deram corda para a menina fazer as redes sociais da loja. Então ela grava vídeos, né, super bonitinho e tal, né? Tem pessoas que o simples fato de você deixar arrumar uma vitrine, né, e dar dessa autonomia para ela arrumar uma vitrine bonita do jeito que quiser, essa pessoa já fica feliz e se for elogiada mais ainda, né? Então dá para dar estímulos em qualquer área para qualquer pessoa, tá? Então isso é excelência. E por último, tem outro fator muito importante que é autonomia, ou seja, é a necessidade que nós temos de controlar as nossas próprias vidas. Ninguém mais gosta do manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente precisa de autonomia para sentir desejo de trabalhar. E dar autonomia não significa largar tudo na mão das pessoas. Mas o que você puder deixar com que elas façam por elas mesmas, você sabe que precisa ser feito, você sabe o resultado que vocês precisam ter. Mas deixa que as pessoas façam do jeito delas. Não precisa ser do seu jeito, o seu jeito não é sempre o melhor, sabe? Aí você vai só macro gerenciar, vai dar uma olhadinha, dar um direcionamento, ensina daqui, ensina dali, mas dá autonomia, não fica que nem um urubu em cima o tempo todo olhando o que todo mundo está fazendo. Fica atento, precisa de apoio, dou. Precisa de direcionamento, dou. Mas não fica aquele líder chato enchendo o saco o tempo todo. Deixa as pessoas sentirem que também são donas do negócio. E isso ajuda e ajuda pra caramba. Por enquanto, alguma dúvida? Não? Porque agora vocês vão trabalhar um pouquinho. O que que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou botar vocês em grupo novamente, e aí, com base nas vivências de vocês, eu quero que vocês tragam cases práticos em que vocês podem aplicar propósito, excelência e autonomia no dia a dia de vocês. Como é que vocês vão fazer? Quais as estratégias de vocês, tá? Vou dar 10 minutos aqui de tempo para vocês. Vou fazer grupos maiores agora. Vou deixar, deixa eu ver quantas pessoas por sala. Vai ser grupões maiores, 5 pessoas por sala, ok? E vou dar ali um tempo para vocês de 10 minutos. Eu quero que em 10 minutos vocês discutam, com base nas experiências e nos dias a dias de vocês, que situações e ações vocês podem adotar e ajudem uns aos outros, tá? Para que vocês possam ter e gerar mais propósito, mais autonomia e mais excelência para as pessoas. Alguma dúvida? Podemos? Então temos 10 minutos de discussões, daqui a pouquinho a gente volta, hein? Bora, Márcio, é só aceitar o convite, hein? Deixa eu colocar você numa sala aqui. E fazer a pessoa entender, né? O que que é que é a tarefa, o que que é o projeto, né? Então, você, a forma de motivar a pessoa, né, seria através de uma clareza nesse propósito, seria isso? Isso. Dar mais clareza, né, para que ela tenha. Mas, enfim, isso é o que eu percebo ao longo desses 45 anos.
Guilherme, eu super te entendo. Eu tô trabalhando aí há pelo menos 25 anos, então eu brinco que eu peguei uma transição de gerações, né? Então, eu comecei de um jeito e agora que eu tô, sei lá, no meio da minha carreira, as coisas mudaram muito do jeito quando eu comecei. Processo, né? Pessoal, se alguém quiser mais contribuir, falar, eu não estou ouvindo ninguém, então eu não sei como que tá aí, se o pessoal está me ouvindo ou não. Vocês querem ligar aí? Cadê o povo desse grupo aqui? Silene, tá todo mundo quietinho aqui? Precisa agitar o Ninguém grupo? é só eu tô falando, daí eu não tô sabendo se eles estão aqui ou não. Alô, O Carlos, Matheus alô, tá, mas Pedro, não Amanda. estamos ouvindo ele, é. Vamos lá, bom, me Matheus, salve aí, vai Matheusinho. ter que ligar aí o teu microfone. Não estou conseguindo ouvir Ah, áudios. Filhinha dormindo do lado, é isso? tá. A Ananda disse que ela é estudante do ensino médio, participou da palestra do Rotary Liderança Juvenil e vim, acho que participar aqui, né? Ela não é, eu acho que empresária ainda, não é Uhum. desse mundo corporativo, mas acredito que eu contribuí um pouquinho com ela. O Carlos e o Pedro eu não consegui ouvi-los, né? Carlos, agora você desmutou aí, você quer contribuir com a gente? Alô, Carlos, tá na área? Oh, Opa, agora sim. tá ouvindo? Agora sim, Agora Carlos. sim. Não, é que tá cortando o som, eu não sei o que tá acontecendo, então eu tô nem ativando o áudio, nada aqui, porque tá cortando bastante. Eu não sei se a minha internet não é, porque tá bem rápido aqui. Eu acho que devia ser a minha. Eu tava numa outra linha aqui, já acabei mudando aqui. Vamos lá, Você Eu quer tô fiquem à ouvindo, vontade. agora contribuir eu tô Boas alguma ouvindo. conversas, coisa, não vou mais Carlos? atrapalhar. Uhum. Uhum. Oi? Oi. Oi, deixa eu te jogar de novo lá pro grupo. Agora acho que eu consegui falar aqui. Tava mudo o meu celular aqui. Vai lá.
Caiu, Madalena. Estou aqui, querido, tudo bem? Tudo jóia. Acabou Mas as caindo. meninas estão vindo também. Ah, hoje então tá bom. Eu sou do grupo um. Jóia. É muita coisa para falar em pouco tempo. Vamos É, ver muita se coisa dá para falar em tempo. pouco tempo. Mas a gente consegue. As salas já estão fechando. Cadê as outras meninas? Por que que elas não vieram? Então, as salas estão fechando em segundos aqui, acho que já estão vindo. Nós estávamos fechando quando você me puxou. Na verdade, eu não puxei. Então eu caí aqui de Acho que, volta. eu acho que caiu, foi isso mesmo. Eu voltei já. Você derrubou Pronto. todo mundo. Aqui é assim, democraticamente todos derrubados. Eu percebi. Eu tive que clicar para sair. Você viu que líder mal? Aqui, aqui quem manda sou eu, aqui manda quem pode, não tem conversa. Eu tava falando com a Madalena aqui, a gente prometeu até 8h30, já faltam só 10 minutos aqui, o tempo é muito curto. Treinamento que daria para umas 3 a 4 horas brincando. Mas vamos em frente, como é que foram as discussões? Eu já vou aproveitar para pedir aqui a opinião de quem queira de fato contribuir. Eu vi que o grupo 1 estava muito animado, né? O grupo da Madalena, da Gislaine. Grupo 2 também. O grupo 2 começou devagar, depois o Carlos foi ali, né? Entrou na onda aí, mas alguém quer contribuir, trazer alguma coisa que achou relevante, que acha importante contribuir para o grupo? Vou falar um pouquinho aí, contribuir um pouquinho ali no grupo. Dentro do meu escritório, eu sou contadora, falei ali um pouquinho da minha história. A gente, como essa comunicação era muito truncada. Cada um entendia de um jeito a questão que o cliente queria, a demanda ou a necessidade, né? Uhum, E muitas vezes, até para a gente delegar como líder, a gente não conseguia porque a gente tinha um problema na base que era a comunicação da solicitação. Então, a gente implementou softwares hoje onde a gente tem todo o monitoramento. Então, ou seja, todo mundo fala a mesma língua, sabe o que o cliente falou, enxerga ali, e a liderança consegue poder trazer uma liderança mais efetiva, porque ela também contribui, ajuda, né, a operação, e era uma coisa que eu tinha bastante dificuldade dentro do escritório. Então, essa parte aí de um software inteligente nos ajudou a ter hoje uma comunicação melhor e, por consequência, uma liderança mais direcionada para a equipe, né? Então, eu contribuo com esse exemplo aí dentro do meu escritório. muito bem, obrigado pela contribuição. Mais alguém? Tonha, No nosso grupo, eu gostaria que a Gislaine, né, já ajudou bastante, lá fala, a Madalena, mas o Márcio colocou uma situação da própria empresa dele, né, de onde ele trabalha. Márcio, você quer reportar? Quero sim, que nem eu estava explicando para as meninas que eu trabalho numa firma autopeça que faz peça para carro da Volks, Mercedes, Uhum. é que nem você estava explicando, né? Aí vai da cultura da firma, né? Quando eu entrei na firma não tinha o feedback, né? Que as pessoas, que nem você falou, feedback uma vez por semana, uma vez por mês. Aí para mudar tudo isso, eu tive que fazer isso, dar essa ideia. Tipo, por quê? Você trabalha com equipe, às vezes o que acontece? A produção não sai. Você vai ter que saber o que está acontecendo na linha para a gente poder acertar. Ah, não está saindo a meta. Ah, a peça está ruim. O que que a gente tem que fazer? E hoje melhorou muito por causa que comecei a fazer o feedback com as pessoas. Eu faço toda sexta-feira. Olha, Eu trabalho com 300 funcionários oh, por setor. Daí cada líder faz o feedback por semana toda sexta-feira. E hoje tudo está dando certo, entendeu? só É pela isso que eu questão tenho para falar. da frequência da comunicação e do alinhamento, né? Com comunicação mesmo. Muito legal, Márcio. Caramba, 300 pessoas É. ali, com líderes, né, de diferentes setores, conseguindo manter essa regularidade. Parabéns, viu? Sensacional. O propósito que a gente discutiu, Rafael, foi
colocar excelência, né, nessas peças para que não venha nenhum carro sofrer algum acidente ou até mesmo a própria pessoa, né, ser prejudicada em relação a uma peça fabricada. A excelência vem, na verdade, da confiança que as pessoas têm ali É da no confiança, processo. exato. É a partir das Gislaine, pessoas você que está isso pedindo acontece. alguma coisa? Mais algo? Não? Eu vou aproveitar, pegar um gancho aqui da Sirlene, que ela falou um pouquinho ali sobre a questão da delegação, tá? A gente sempre tem né, esse mistério que é a famosa, né, delegação, aquela situação que a gente sempre ouve falar que líder bom é aquele líder que delega sempre e tudo mais, né? Eu tenho aqui uma pergunta capciosa para vocês. Quem concorda com a frase que líder bom é aquele que delega? Eu concordo. Tá, Concordo 100%. 100%, tá. Sim, Eu concordo, tem que desde que delegar. ele esteja delegando para a pessoa certa. Ah, aí sim, Sim. então temos um O porém aí. vírgula tem alguma coisa, né? Tem uma vírgula aí, então tá. Né? E que ensine a pessoa, né? Ah, interessante. E vocês têm razão, essa vírgula é muito importante, né? Líder bom é aquele que delega, mas não é aquele que delega sempre. É aquele que delega desde que a pessoa esteja preparada emocionalmente, né, com maturidade para executar a tarefa ou tecnicamente também, né? E aí a gente entra aqui no conceito da liderança situacional, porque não existe um único jeito certo de liderar. A gente tem que adaptar o nosso estilo de liderança ao nível de desenvolvimento de cada um que nós temos no time, tá? E aí eu vou dar para vocês aqui um quadrante para vocês entenderem um pouquinho sobre liderança situacional. Do lado esquerdo, nós temos ali o comportamento de apoio, que vai de baixo até alto grau de apoio, tá? E embaixo nós temos ali o comportamento diretivo ou direcionamento, dar direção para as pessoas, que vai de baixo ali para a esquerda até o lado direito alto. E aí nós temos ali quatro quadrantes, né? O E1, por exemplo, é um comportamento de alto grau de direção e baixo grau de apoio. Então a gente tem ali simplesmente direção. O E2, ele tem ali um alto grau de direção e alto grau de apoio. É um momento em que o colaborador precisa de muita direção e muito apoio. E3, comportamento de alto grau de apoio e baixo grau de direção. A pessoa só precisa de uma moral. E o E4 é o que? Finalmente a delegação, que é baixo grau de apoio e baixo grau de direção. Ou seja, essa pessoa ela já sabe fazer aquilo sozinho. Mas como é que a gente funciona, né, com isso no dia a dia, né? Então vamos lá, primeira coisa aqui, vamos falar sobre os 4 estilos de liderança baseados na liderança situacional. O primeiro estilo é o estilo diretivo. Quando que a gente usa o estilo diretivo? Ou seja, muito direcionamento e pouco apoio. Quando o colaborador é iniciante ou tem pouca experiência. Então, o que ele precisa do comportamento do líder? Instruções claras, definir o que, como, quando fazer, acompanhar de perto. Sabe aquele estagiário bem juninho mesmo? Né? Ou aquele que está entrando na empresa, que não sabe nem onde fica a porta do banheiro ainda? Esse é o momento de dar direcionamento. A pessoa, Márcio, que fabrica peça lá, nunca fabricou peça da Volvo, já fabricou peça da Fiat, vai chegar lá, meter o dedo ali no negócio, perder o dedo, pronto, acabou. Não dá. Ele precisa, né, nesse momento de direcionamento. Aí depois nós temos o estilo orientador, que é o quê? Quando o colaborador já tem alguma habilidade, mas ele ainda precisa de apoio e motivação. Então a direção ainda é importante. Só que mais do que a direção, você precisa dar o apoio também, ouvir mais, motivar, explicar o porquê das coisas, porque ele começa a aprender e aí começa a ter um monte de insegurança, dúvida, e é momento de você estar ali apoiando essa pessoa, né? Então você está ali no estilo orientador. Aí depois a gente vai para o estilo apoiador, que é o quê? Aquele colaborador já mais veiaco nosso, sabe? Que ele tem competência, só que por determinada situação que aconteceu na empresa ali, tá faltando confiança ou tá faltando engajamento. Ou não tá feliz com a função, ou mudou o sistema, não tá sabendo, ou, sabe, assim, ele tá inseguro, mesmo sendo uma pessoa que faz, você sabe que dá para fazer, mas ele tá inseguro, ela tá insegura, né? Então, esse é o momento de dar apenas apoio, não precisa mais de direcionamento, não precisa ensinar o serviço para ele, ele já sabe fazer.
né? Então, o que que a gente faz nesse caso? A gente estimula a participação, a gente ouve, a gente reconhece, a gente dá uma autonomia para ele parcial, porque se der autonomia total, essa insegurança aumenta. Então, dá autonomia e vai acompanhando. E por último e finalmente, aí sim é o momento de nós sermos o líder delegador. Quando a gente sabe que o colaborador tem alta competência, tem alta confiança, e aí, gente, é autonomia total. É acompanhar os resultados de forma distante, sem microgerenciar. Tá? Porque acontece o quê? Tem líder que é medroso pra caramba, né? Sabe o que a pessoa sabe fazer, sabe que o colaborador tá apto, emocionalmente e tem maturidade para aquilo ali, e só que mesmo assim fica toda hora lá, enchendo o saco e olhando, enchendo o saco e olhando. Meu, relaxa, deixa a pessoa fazer. Se sentir que há insegurança, mesmo ela sendo boa, dá um apoio. Se sentir que a pessoa ali está aprendendo algo novo e está inseguro, orienta. Se for uma coisa extremamente bater pino, bater cartão, fazer, cara, só dá direção. Ela está começando agora, tá? Então, é muito importante vocês saberem moldar o estilo de liderança de vocês para saber o momento certo de delegar. Porque se você delega errado, isso acontece demais, é caca na certa, tá? Ah, não, me disseram que líder bom é aquele que delega sempre. Vai nessa, vai largando lá a empresa, deixando do jeito que tá, sabe? Porque, mas disseram que se eu ficar em cima eu sou um líder ruim, sou um líder malvadão. Não, não é. As pessoas precisam de você e das versões diferentes que você pode, né, proporcionar ali como liderança. Tem momento que você tem sim que estar em cima. Não tem, não tenha vergonha disso. Só que tem momentos que se a pessoa está sabendo fazer, larga, deixa fazer. Não fique enchendo o saco, porque aí você está atrapalhando todo esse processo, tá? Nós estamos aqui chegando quase no fim. Vou dar aqui algumas dicas práticas para vocês, tá? Então, para vocês entenderem essa questão da liderança situacional. Primeiro, avalie o nível de desenvolvimento de cada pessoa. Segundo, adapte o seu estilo a cada situação. E terceiro, lembre-se que o mesmo colaborador pode estar em níveis diferentes dependendo da tarefa. E é claro que eu não vou deixar vocês antes de nós fazermos aqui um game show. Vou propor para vocês aqui uma competiçãozinha aqui para acirrar os ânimos. Eu quero que vocês participem comigo aqui, valendo um cafezinho depois aí, quando nós tivermos a oportunidade de nos encontrar, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar com vocês e vai ser rápido, tá? Eu prometo que eu vou atrasar só um pouquinho do horário combinado. Eu vou compartilhar aqui um aplicativo chamado EduPulses. O que que vocês vão fazer para entrar nele? Eu vou dar alguns caminhos para vocês, tá? O primeiro caminho é vocês entrarem pelo chat. Cadê você? Só entrar com um linkzinho ali, automaticamente serão jogados para dentro da plataforma. Ou então, se preferirem, compartilha aqui o QR Code, caso você esteja com o celular, você pode ir entrando, tá? E aí vocês vão ver ali que, né, o número de participantes vai aumentar. Eu vou trazer para vocês agora 10 questões, vai ser um game show mesmo, sobre liderança situacional. Então, eu vou colocar ali uma situação fictícia. E aí eu tenho quatro alternativas para vocês responderem. Uma delas só é a alternativa correta, é o comportamento correto de um líder. Tá? Então, fulano de tal fez isso, tal, tal, tal na empresa. Qual que é o comportamento do líder correto? Ah, delega. Ah, dá um croque na cabeça da pessoa. Ah, sai correndo. Ah, vocês vão clicar naquela alternativa que for a alternativa correta. Perfeito? Quem já está entrando, vai já se inscrevendo aqui para a atividade. Pode colocar um apelido, nome, o que quiser, tá? Vou deixar mais um pouquinho o QR Code. Como é que ganha-se pontos nesse game show aqui? Primeiro, e obviamente, quem acertar, ganha ponto. E aí vamos dizer, a Toninha acertou, a Sirlene também acertou. Quem que vai ganhar mais ponto? Quem acertou mais rápido. Quem foi mais rápido no gatilho ali, tá? Então serão 10 rodadas e ao final da rodada a gente vai ter ali um ranking para que a gente possa saber quem foi o grande vencedor ou a grande vencedora. Ok? Todos estão no game? Alguém ficou para trás? Peraí que eu tô entrando, eu tô Ah, entrando. esperamos, sem problemas. Já temos aqui a tia Kai, Toninha, Matheus, Eu, Pedro, Gui. eu não vou conseguir entrar que eu tô dirigindo. É um bom motivo para não entrar. A gente aceita. Senão vai ter que parar lá na empresa do Márcio. A hora que der ok, vocês me avisam, hein? Que depois que começar não tem como voltar mais. Beleza, a Leninha entrou, a Nanda entrou. Quem que eu não tô vendo aqui? A Tonha? Toninha tá aí sim. Alguém ficou para trás? Posso começar?
Vou lá, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos embora, vamos para cima. Então, atenção, fiquem ligados, olhem na tela as questões e vão ter os ícones. Vocês clicam no ícone correto, ok? Eu vou ser o Luciano Huck desse lado aqui. Atenção, um colaborador foi recém-contratado e ainda não conhece os processos da empresa. Ele demonstra insegurança e espera instruções o tempo todo. O que que você faz? Deixe ele tentar sozinho, dá liberdade para ele descobrir aos poucos, dá instruções claras, mostra como fazer e acompanha de perto, ou apenas observa e intervém se ele errar. Atenção, 2 segundos. E Não tô 5 pessoas conseguindo meu acertaram. jogo. É rápido, hein? É rápido. 5 pessoas pontuaram. Todos acertaram. Muito Ai, bem. que infeliz. Vocês estão craques. Então temos aqui primeiro a Tia Kai com 37 pontos, PC Pedro em segundo, 31, Gislaine em terceiro, Sirlene, Ananda com 12 e o resto não conseguiu responder. Sem problemas. Vamos para o número 2 aqui. Uma colaboradora experiente está enfrentando dificuldades Oh, meu pessoais e Deus. perdeu a motivação. Ela tem competência, mas seu desempenho caiu. O que você faz? Dá ordens diretas, apoia emocionalmente, delega tudo ou evita se envolver? Atenção, 5 segundos. Olha, 5 pessoas acertaram, uma errou, 3 erraram. Então é isso, apoia emocionalmente, escuta e reforça a confiança dela. Dessa forma, temos aqui PC Pedro assumindo o primeiro lugar, Tia Kai acabou indo para segundo, Ananda subiu, Regiane que estava lá embaixo subiu também, e Sirlene começou que nem que parece que nem o Corinthians no passado, que parecia que ia bem, depois foi caindo, hein? Vamos lá, vamos recuperar. Mais uma. Mas eu marquei, não apareceu o meu. Eita, algum bug aí. Um funcionário sabe exatamente o que fazer, tem alto desempenho e resolve problemas sozinho. O que você faz? Continua supervisionando, delega responsabilidades, reforça o que ele precisa fazer ou aponta melhorias constantemente? Atenção. 2 pessoas apenas acertaram. Ele sabe o que fazer, tem um desempenho e resolve o problema sozinho. Gente, delega. Deixa fazer sozinho, não enche o saco dessa pessoa. Momento de delegar. PC Pedro 96, Tia Kai, Gui subiu, passou Regiane, Ananda Cristal tá sempre ali brigando no pódio. Sirlene parou com 12, Gislaine. Os demais ainda não pontuaram. Pode ter dado um bug aí, mas vamos lá, não desistam. 4. Uma profissional começou a mostrar evolução, tem domínio técnico, mas ainda comete alguns erros e busca validação. O que você faz? Dá ordens de pressão, deixa aprender sozinha, mantém direcionamento, mas oferece apoio, transfere tarefas mais fáceis. Atenção, 5 segundos. 6 pessoas, muito bem, é isso aí. Ela está melhorando, tem alguns erros e está um pouquinho insegura. Dá o direcionamento, mas dá apoio também. Lembra? Quadrante A2. Dessa forma, PC Pedro disparou, o Tia Kai em segundo, Ananda subiu para terceiro, Gui e Regiane, o casal aqui brigando. Alguém hoje vai dormir no sofá, vamos ver. Toninha pontuou, Gislaine, Sirlene, Matheus, Lenin e Márcio ainda não pontuaram, não desistam. 5. Um estagiário recém-chegado está inseguro e pergunta tudo. Qual deve ser sua abordagem inicial como líder? Olha o Juninho aí. Motivar, estimular, escutar mais que orientar, Já recém-chegados. explicar passo a passo, esperar que ele aprenda com os colegas. Essa é fácil, hein, gente? Quero ver todo mundo acertando essa. O que que a gente faz com o Juninho aí na empresa? Chegou agora, não sabe nem onde fica a porta do banheiro. Muito bem, Não está 5 acertos, aparecendo é isso nada. aí. Momento de direcionamento. Tá chegando agora, direcionamento, passo a passo, supervisiona e dá segurança. Olha a Nanda, Nandinha, 184 Cadê? pontos. PC Pedro, que estava ali no primeiro lugar do pódio, caiu. Só, o meu não está marcando, porque o marco não aparece. Ih, Madalena, tô achando que. Eu não tô nem vendo teu nome aqui, deve ter dado algum bug na inscrição. Mas vai fazendo mentalmente com a gente aí. O meu também não tá dando certo, não aparece mais as opções.
Deu um Não, bug o meu aqui. tá aqui, tem até o meu nome, mas eu marco, mas não aparece. Eita, peço desculpas, gente. É sistema. Infelizmente não vou conseguir consertar. Vamos em frente. Vamos respondendo pelo menos no papel. Um Em que colaborador experiente aparece? quer mais autonomia, mas você nota que ele ainda comete erros críticos. O que fazer? Reforçar direcionamento, liberar autonomia total, cobrar resultados, delegar tarefas fáceis. Não dá para delegar agora aí não, né? Eu acho que vocês vão acertar. Será? 7 acertaram. Reforça o direcionamento com apoio e checagens frequentes. Beleza? Dessa forma, a Nanda está em primeiraço, Tia K em segundo e PC não mexeu muito ainda. Acho que o Guilherme vai dormir no sofá hoje, está na frente da Regiane. Sirlene está subindo, Toninha já pontuando também, Gislene, Matheus, Leninho e Márcio ou bugaram ou desistiram. Vamos para a sétima. Não, eu não desisti, não. O meu não Não, marca. vai mesmo. Uma pessoa. Eu tenho quatro que respostas certas não apareceu nenhuma. Uma delas foi a primeira, A gente essa vai de te, agora. a gente vai te dar um prêmio moral, então. Não, eu não quero prêmio moral. Estou te dizendo que o app não está funcionando legal. Não tá mesmo. Com No certeza meu tem um não bug. aparece as opções. Aí você lê e aí eu fico tentando escutar o que você lê para conseguir responder. Vamos lá. Um acerto, eu tava falando com vocês, só um acertou. Se aproveitaram aqui. Peço lamento, viu, gente? Peço desculpas pelo app. Acontece, infelizmente acontece. Não, tudo bem, não estou aborrecida com isso, não. Mas eu queria saber por que não aparece. Não faço a menor ideia. Porque você falou assim, o seu nome não aparece, mas quando você lê, você fala aí, fala o meu na ordem que ele está aí no quadro. Então ele Você está é, aparecendo. você é a Leninha, né? É. Então você tá aqui sim, só não tá pontuando, Então, realmente. Tem razão, tem razão. Vamos lá, mais uma. Um colaborador com autonomia e alta performance propõe um novo processo. O que você faz? Pede para ele esperar sua aprovação, assume a ideia e distribui ao time, dá liberdade para testar, evita mudanças porque o processo atual já funciona. agora ficou mudo. Vamos lá. 8 acertaram, dá liberdade para testar, acompanha resultados e incentiva a liderança, né? Então tá com autonomia, alta performance e tá propondo um novo processo, sabe fazer. Então deixa essa pessoa fazer, não enche o saco dela. Dessa forma, a Ananda tá em primeiro, Tia K, EPC e assim vai. Até a Gislaine. Mais uma. Estamos chegando na penúltima, hein? O novo funcionário parece motivado, mas comete erros por falta de conhecimento. Qual é o estilo de liderança ideal? Muito bem, duas pessoas acertaram. Acho que vai ter uma mudança no pódio aqui, hein? A Nanda, Tia K e PC seguiram. Guilherme disparou também aqui, deixou a Regiane para trás. Sirlene começou a subir também. Ainda dá para mexer. Vai ter aqui prata, ouro, prata e bronze, tá? Tem pódio para três aqui. Última questão. Um colaborador performa bem, mas evita assumir responsabilidades maiores. Você nota que ele é capaz, mas tem medo de errar. O que fazer? Muito bem, 5 acertaram, incentivo e escuta dá desafios progressivos com apoio. E agora vamos para o nosso pódio, finalmente ficamos assim. Em terceiro lugar, PC Pedro com 302. Em segundo, a Tia Kai. Em terceiro, olha, a Ananda. A Ananda é uma jovem aqui, né, uma jovem estudante que teve comigo numa palestra do Rotary com 510 pontos. Parabéns para você, viu, Ananda? Muito legal ver aí você com toda a sua juventude aí já mandando ver na liderança situacional. Os demais, agradeço a todos. Obviamente que isso é uma grande brincadeira, tá? A gente tá aqui só para se divertir um pouquinho também. Lamento pelo aplicativo não ter dado certo para alguns, mas é só mesmo para a gente se divertir um pouquinho, para a gente brincar, tá?
Como eu disse para vocês, temos aqui, né, íamos até as 8h30, já acabei né, estourando o tempo em 10 minutos, então já vou para os finalmente, né, a gente tem bastante coisa aí para tratar. Quero aproveitar então para agradecer, né, a presença de todos vocês que doaram um pouquinho do tempo de vocês aí para aprender sobre liderança. Eu quero deixar também aberta aqui a possibilidade que, obviamente, a gente não consegue falar tudo em 1h30, né? Os treinamentos eles demoram 3, 6 horas, a gente às vezes fica 8 horas treinando, e eu vou abrir aqui em breve uma sala, né? Um treinamento mais intensivo, para que a gente possa falar da liderança de uma forma mais ampla, tá? Então, se vocês quiserem, tiverem interesse, eu vou ter 3 encontros em breve online, uma imersão em liderança com comunicação, emoção em ação, né? Serão 3 encontros online ao vivo, 9 horas de conteúdo, tá? Eu vou cobrar um investimento de R$ 190, vai estar ali quase R$ 60 por aula, uma coisa, dinheiro de pinga, né? Uma coisa bem baratinha mesmo, ainda lá naqueles mercado pago da vida dá para fazer até em 12 vezes, tá? Então, no encontro um nós vamos falar sobre comunicação e feedbacks, aí sim a gente vai falar das técnicas aprofundadas de feedbacks. No encontro 2 inteligência emocional e neurociência na liderança. E no encontro 3 liderança desenvolvedora e sinergia entre gerações. Eu vi que algumas pessoas estavam falando aí em box sobre, né, essas dificuldades que nós temos em lidar, né, com as diferentes gerações. Então eu vou estar tratando disso nesse intensivão também, tá? Então, já quero aproveitar e agradecer a presença de todos vocês. Vou deixar aqui um Google Forms. Quem tiver interesse em conversar sobre esse intensivão, entra no Google Forms, deixa o e-mail, telefone e um nome, que depois eu entro pessoalmente em contato com vocês, está no chat aí, para a gente poder discutir e colocar vocês ali na sala, nesse grupo principal aí para esse intensivão, tá? Que quiserem trazer colaboradores da empresa também, enfim, a gente dá um jeito aí. Ananda, o certificado, eu vou mandar um link para vocês no grupo da Masterclass do WhatsApp, e aí vocês preenchem os dados de vocês lá nesse link, que eu também caminho um a um aqui para vocês os certificados, tá bom? Bom, da minha parte é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer aqui ter essas horinhas com vocês. Lamento aqui por ter estourado o tempo, mas enfim, é muita coisa para pouco tempo. E espero de alguma forma ter contribuído aí com a liderança de vocês, tá? Se me permitem, a gente pode fazer um printzinho aí, uma fotinho para pôr nas redes sociais? Quem puder abrir a câmera, agradeço.